Bom, pra gente fazer este suplá aqui, ó, ficou lindo, hein? A gente vai utilizar um rolo e um pouco mais de rolo de fio premium, tá? Se você usa fio residual, um rolo é suficiente para fazer um suplá e até sobra um pouco. Ah, Laísa, mas gasta muito fio. Gasta, gente. Suplá, não tem o que fazer, gasta rolo mesmo, é caro para quem vende, é caro para quem vai comprar. Enfim, assim, tem que ser algo especial mesmo. Então eu decidi fazer pra mim, né? No meu caso não seria pra vender, nem pra nada, seria pra mim mesmo. E eu achei esse detalhe aqui, ó, lindo. Me lembra muito uma trama de tricô. E eu achei bem bonito, ele é bem fácil de fazer. E ele tem alguns segredos que o mais principal ali eu vou contar pra vocês, que é contar os pontos. Se a gente não conta os pontos, a gente erra nas carreiras, ele não fica aqui, ó, bem retinho como ele tem que ser. Um outro detalhe antes da gente começar é que é importante você saber a medida do seu prato. O meu prato ele é bem grande, tá? Ele tem 33 centímetros, é um pratão, que é o que eu vou usar nesse suplá. E ele é redondo. Então eu quis fazer um suplá que é como se fosse um jogo americano retangular para colocar um prato redondo. Mas nesse caso dá para colocar o quadrado também, que fica bem legal. Por que que é importante saber a medida do prato? Porque pode ser que eu fiz uma medida aqui que para o seu prato é pequeno ou para o seu prato é grande. Então eu vou ensinar vocês a medir de acordo com o prato de vocês, tá bom? E esse aqui então é o suplá que a gente vai fazer. Para começar a fazer o suplá, o primeiro detalhe que a gente tem que ter em mente é que a gente vai precisar fazer com uma agulha maior. Então eu sei que no crochê com fio de malha, as pessoas têm o vício de querer usar uma agulha pequena, uma agulha 8, uma agulha 7. E é um vício que tá com muitas pessoas, isso é super comum. Mas não vá para esse vício, tá? Tente se libertar do vício fazendo algum tipo de troca e tendo agulhas maiores. Esse fio aqui que eu vou usar é o fio da M Malha. Eu só uso o fio da M Malha, para mim não tem melhor, tanto por custo-benefício e como por rendimento. E ele também tem uma espessura intermediária, ele é 3 centímetros, que para mim é muito bom, tanto para peças estruturadas quanto para bigurumis que eu também faço, tá? Só que daí o que, que vai acontecer? Nessa peça aqui, eu estou desmanchando uma outra peça que eu tinha. Então, é uma bolsa que eu tinha feito. Eu fiz 3 bolsas dessa. E aí, acabei decidindo desmanchar uma delas. Porque eu tinha muitas, né? E aí, eu vou reaproveitar. Gosto bastante de fazer isso. Então, vou reaproveitar. Só que daí, o que acontece? Todos os fios de malha, por ser malha, com o tempo e com o destruir a peça, ele afina, tá? Ele estica. Então, a gente estica o fio quando faz a peça. E quando solta, ele fica esticado. Isso é super normal e quase todos os tecidos isso acontece. Porque é uma malha, né? Imagina uma malha que a gente coloca numa secadora que encolhe e estica, uma hora ela fica encolhida, certo? Então é a mesma coisa aqui. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque eu tô usando um fio que ele já é um pouco mais fino. Ele afinou um pouquinho mais e eu vou utilizar a agulha 12. Meu Deus, Laísa, 12? Sim, agulha 12, isso mesmo. Não tenham medo de usar agulha grande, é bom porque rende. E nesse caso aqui, se eu tiver uma agulha pequena, vai levantar. A pontinha vai ficar levantada e a gente não quer isso. A gente quer uma peça plana que fica na mesa. O ponto que a gente vai fazer tende a levantar, então usem agulha maior. Ah, mas eu não tenho, só tenho até a 9, então compra. Compra 12, né? Procura de qualquer marca uma agulha maior e faz o teste e utiliza uma maior. Se mesmo assim você não tiver e você quer fazer, aí você precisa ficar soltando o ponto em cada pontinho. Isso é controlar a tensão. Tá? No meu curso eu ensino como que a gente controla a tensão e daí a pessoa aprende, né, do início ao fim. Mas aqui, como é um vídeo do YouTube, se você quer controlar a tensão nessa peça, você precisa sempre esticar mais a peça para ela soltar o ponto, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, né? O finalzinho da peça que eu deixo aqui, eu faço um nó inicial, que é fazer uma viradinha no fio, ó. Ele forma o peixinho. E aí eu venho por fora, pego o meu fio e trago aqui pelo meio. Aí eu puxo. Daí isso aqui é o meu nó inicial, ele ficou com um nó, só que ele é regulável, então eu puxo e ajusto ele para ele ficar aqui, ó, retinho a essa parte, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer correntinhas até o tamanho que eu quero chegar do meu retângulo, né? A gente tem um retângulo que tem a largura e a profundidade. Eu quero aqui, ó, a profundidade, porque a gente vai fazer correntinhas aqui e vai ficar andando até chegar no final. Então eu preciso saber essa profundidade aqui, cada um mediu o seu prato, tá? Se você quer que o seu suplá, ele apareça o suplá embaixo, que eu acho que é o que todo mundo quer, você tem que colocar 2 dedinhos a mais desde o final do prato até o final daqui. Daí você mede quanto que deu e essa é a medida que você vai ter que chegar aqui de correntinhas, tá?
Só que como a gente faz uma peça que ela acaba esticando um pouco mais depois, geralmente eu faço assim, ó, no meu caso, eu queria que chegasse em 30 centímetros, tá? 30, não, em 40 centímetros. Ou é 35? Acho que é 35 centímetros. Meu prato tinha 33, né? Então é 35 a 37, mais ou menos. Então vamos supor que seja 37. O que que a gente vai fazer? Eu vou chegar ali em 35. Eu deixo 2 centímetros de fora. Por quê? Porque depois na segunda carreira ele estica um pouco, então para não ficar muito maior, né? Então aqui, se eu quero fazer 35, 37, eu vou chegar em 35 centímetros. Isso não quer dizer que sejam 35 correntinhas, ok? E aqui a gente vai soltar, ó, ela tem que ficar frouxa na agulha, tá vendo? Ela não pode ficar apertada, ela tem que ficar frouxa. E eu vou fazendo correntinhas. Eu pego o fio de trás, passo aqui por dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer algumas aqui e daí vou vir para medir com vocês. Eu fiz aqui as minhas correntinhas. Ó, e olha só como elas estão frouxas. Tem que ficar assim, ó, frouxo mesmo, sem estrutura, sem nada. Se não ficar com os buracos ali, não vai dar certo, tá? Confia em mim, não vai dar certo mesmo. Quando eu coloquei aqui, ó, eu fiz 25 correntinhas. Daí eu medi, o que que a gente faz? A gente segura, ó, vou ficar na diagonal aqui. E a gente puxa um pouquinho só. Se você estiver puxando assim um pouquinho, tá vendo que ajeitou? Tem que chegar na medida. Aí o meu chegou nos 37. Se eu só solto e deixo ele assim, aí tem que ficar 2 centímetros ou 3 centímetros a menos. Aí no caso 34, 35. Então abrindo aqui, ó, ficou em 37. Ok? Quando você chegar na medida que você vai fazer mais uma. Então eu fiz 25 e agora eu vou fazer mais uma que é a 26, que é a da minha volta, tá? E aqui a gente vai fazer, então, a primeira carreira, depois das correntinhas, fazendo outra correntinha, mas pegando só uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo que cada ponto que eu fiz formou um V? Vou pegar só o de trás aqui, trago pra frente e passo por dentro dessa laçada que tava aqui, ó. Assim. Ó, vem no próximo, traz pra frente e já passa dentro dessa laçada que tava aqui. No próximo e já passa aqui. E, ó, eu vou fazendo isso até o final. Sempre pegando só um tracinho e vem aqui. Essa é a única vez que a gente vai pegar o tracinho de trás, tá? Depois a gente sempre vai pegar o tracinho da frente. E esse ponto, ele também fica bem bacana, porque ele é um ponto que imita um tricôzinho, que eu acho que ficou bem legal. E aí o tricô é pontinho por pontinho, pequeno por pequeno, né? Igualzinho esse aqui, tá? A gente vai fazer baixíssimo em toda a peça. Então, ele é um ponto que ele gasta um pouco mais, tá? Não é um ponto alto da vida que deixa uma peça bem maleável e tudo mais, não. Mas usando uma agulha maior aqui, a gente já consegue ter um resultado parecido de maleabilidade, ok? Mas ele não vai gastar menos fio, né? Como um ponto alto, por exemplo. Estão vendo que eu tô sempre soltando o ponto? Olha só. Ele tá ficando frouxo, ele tem que ficar assim, ele não pode ficar duro, senão não vai dar certo. O suplá vai ficar com pontas, a tensão ali vai levantar um monte e não vai dar certo. Ó, vou fazendo assim. Vou chegar até o final. Eu fiz 25 pontos, mais um que era 26. Aqui deu 24 e 25. O 26 a gente não conta. Por quê? Porque o 26 é o nosso ponto da virada, certo? Que eu fiz uma correntinha a mais só para virar. Mas o meu é 25 pontos. E você vai contar em todas as carreiras. Então não faz crochê assistindo televisão e nada disso. Conta os pontos sempre. Porque senão vai chegar aqui no final. Aqui a gente sabe que ele tinha uma última correntinha, mas você pode ficar em dúvida no final. Será que tem mais uma? Será que não tem? E essa dúvida é horrível, porque ela faz a gente comer ponto ou faz a gente adicionar ponto e ele não fica retinho. E a beleza dessa peça é ficar bem retinha, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui o fio, ó, vou fazer uma correntinha no final, depois das 25 pontos do meu, que deu isso. Depois que eu fizer a correntinha, eu viro. Outro detalhe também. Se você fazer a correntinha da quina e virar antes, depois outra carreira virar depois e tudo mais, pode ter certeza que o acabamento aqui do lado não vai ficar legal. Vai ficar um de um jeito e um de outro. E a gente pensa assim, né, que para ficar aqui do lado o acabamento perfeito, eu tenho que ter todos os 4 lados do retângulo a mesma coisa. Não, gente. Não existe um certo e um errado no crochê com fio de malha. Tem aquilo que deixa bonita a peça. Então vocês vão ver que nesse lado aqui vai ficar de um jeito, do outro um outro, no final outro e aqui outro. Só que isso não é algo que me chama atenção. Por quê? Porque tá tudo harmonioso, esse lado inteirinho tá igualzinho, esse aqui também. Então é uma coisa organizada, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas
Quando você virar a peça, quando você fizer o baixíssimo, tem que sempre ser igual. Então, você fez uma correntinha, virou, e essa correntinha que tá aqui, ó, é a que eu fiz extra. Então, eu preciso ignorar ela e eu vou vir no último ponto, que é esse aqui. E quando eu olho aqui em cima, eu tenho esses Vs, que é o que formou do meu último ponto. A partir de agora, a gente vai só trabalhar pegando essa laçadinha aqui de trás, ó. Só ela, tá? Então, eu pego a minha agulha, eu coloco aqui, pego o fio, trago e já passo aqui por dentro dessa aqui. Ó, a próxima. Geralmente é o último tracinho que fica aqui em cima, ó, desse jeito, tá? Pra ser mais fácil pra gente ver. E vai soltando, não aperta. Se apertar, vai embalar. E esse negócio de levantar aqui, ó, da ponta, né, de uma peça quadrada levantar, ficar pontuda pra cima, não ficar retinha na mesa, ou suplar retinho, ou até uma aba de bolsa que ela é quadrada, ou até ela é quadrada, mas ela tem uma parte arredondada, e quando a gente faz a aba, ela fica levantando, sabe aquela clutch assim? Gente, para não acontecer isso, tem que usar agulha maior, tem que tirar a estrutura da peça. Porque a estrutura ela é feita com tensão. Então, se eu tiro a estrutura da peça, eu não tenho tensão e a minha peça ela não levanta, tá? Não é mágica, é lógica. É fácil, dá para fazer, fica perfeito, qualquer pessoa consegue, mas tem que conseguir, tem que usar um pouco da lógica ali, tirar a tensão, aumentar a agulha, enfim, tem que ter esse cuidado. Ó, tô finalizando aqui. Ficar na dúvida, olha na frente a trancinha que deu, até chegar lá do outro lado. Vamos supor, vou aproveitar aqui já, que o seu fio acabou, porque eu falei que a gente usa um rolo e meio, né? Meu fio acabou aqui. O que que a gente faz? É bem simples, ó. Você vai ter um fio aqui, vamos supor que ele tá cortado, e você fez o último ponto, tá? Quando você for pro próximo, em vez de você pegar esse fio que tá cortado, você pega um fio novo. Só pegar um próximo fio, trazer pra frente e trazer pra cá. Assim. Aí você já continua a peça normal e vai sobrar dois fiozinhos aqui atrás. Esses dois fiozinhos você vai precisar esconder depois. Eu vou mostrar como que a gente esconde, tá bom? Bem certinho também. Mas fora isso, é só fazer isso aqui a peça inteira. Sempre vai ser igual agora como eu tô chegando aqui no canto, ó. E vai contando, tá? Vai contando. Eu tô aqui, ó, no meu 24 e o último aqui é 25. Tá? A partir de agora sempre vai ser assim. Fez o 25, faz uma correntinha. Depois de fazer a correntinha, você vira. Esse tracinho, esse primeiro Vzinho que ficou aqui logo em seguida da laçada da agulha, é a correntinha que você acabou de fazer. Então, o próximo ponto vai ser nesse aqui, pegando só o de trás, ó. Tá vendo que o próximo V tá aqui? E assim você continua até o final do tamanho que você quiser. Ó, vai fazendo assim, ó, sempre pegando só de trás. Parece que vai ficar uma montoeira de coisas, né? Mas a junção de todas as carreiras depois fica lindo. Lindo mesmo. Um dos pontos que eu mais gostei foi essa trama aqui. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena o resultado no final. Tá bom? E aí eu vou fazer então todas as carreiras até chegar no tamanho que eu quero do meu suplá, que daí vai, né? Meu jogo americano, né? Quadrado, jogo americano, redondo, suplá. Mas cada um vai fazer do tamanho que quer. Vai fazendo as carreiras, no final mede. E outra dica também, sempre faça o crochê na mesa. Não faça crochê no sofá, não faça crochê no chão, não faça crochê na cama. Por quê? Porque vai ficar torto. Uma peça que ela é plana, ela é quadrada, ela é reta, tem que ser feita na mesa. Porque você vai analisando como ela tá ficando. Se precisar esticar, estica antes de continuar a carreira. Isso tudo são dicas, né, segredinhos pra gente conseguir deixar a nossa peça mais perfeita possível, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo, depois eu volto pra continuar e finalizar. Fiz aqui todas as carreiras. Aí eu não contei quantas que deu, tá? Não contei. Mas aí tem um detalhe que eu quero que vocês vejam, que é o seguinte: esse lado aqui, ó, ficou aqui no início com uma trança, estão vendo? E aqui no final com uma trança também. Então, esse aqui é o lado certo. Quando você virar aqui, ó, você vai ver que vai ter um lado que vai ter isso aqui, ó, que é da primeira carreira. E o outro lado vai ter uma outra parte também. Se por um acaso você ver que a trança ficou desse lado e aqui ficou assim, faz mais uma carreira. Aí ele vai arrumar, tá? E olha só como é que fica a peça, ó, certinha. Meu Deus, é maravilhoso, né? Quando a gente faz ela com a agulha certa. Olha só, não mexe em nada, fica perfeito. E agora a gente vai arrumar e arrematar os fiozinhos. Eu fiz aqui, ó, o último ponto da minha carreira. Cortei o fio e aí eu puxo todo ele pra frente. E aqui a gente tem que deixar a máquina, né, perfeita. Então, o nosso segundo melhor amigo, né, depois da agulha, é a agulha de tapeceiro, que é essa aqui, ó, que é uma agulha que ela não tem ponta, tem só uma voltinha, e que aqui, ó, eu consigo passar o fio de malha, porque o fio de malha é mais grossinho, né?
Eu uso ela porque eu posso usar um fio, uma agulha qualquer para fazer? Pode. Só que vai esticando o fio e a gente não quer isso, né? Então a gente usa uma agulha que vai ajudar no nosso trabalho. Como é que eu vou fazer aqui para dar o acabamento? Eu vou vir nesse tracinho que tá aqui e já vou pegar esse ponto que tá aqui dentro também, ó. Então, ó, peguei esse aqui, daí esse que tá aqui, ó. E aquele lá também pode ser. E vou trazer pra cá, que daí ele vai dar o acabamento ali, ó. Estão vendo, ó? Ele tem que ficar assim, ok? Dá pra puxar mais pra cima, você vai vendo como é que tá ficando. Ah, ficou muito pra frente, assim, leva pro outro lado e vai arrumando. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar para esse fio não ficar aparecendo, porque ele acaba com a trama do negócio, se ficar um fio a mais ali. Eu vou esconder o fio aqui, ó. Ó, eu vou passando aqui pelo meio, com bastante cuidado, né? Assim, ó, tá? E aí eu vou cortar o fio. Na verdade, antes de cortar, eu vou colar. Tá vendo que fica uma pontinha? Você coloca um pinguinho de cola e coloca ele pra dentro. Ele vai fechar ali, ó, ficar escondido, tá vendo? E aí ele vai ficar colado ali naquele lugar. Sempre cola, porque daí garante que não vai acontecer. E você vai fazer a mesma coisa se você teve que fazer alguma emenda. Lembra que eu fiz uma emenda, mostrei pra vocês? Ó, esse aqui deu um rolo. Na verdade, era um rolo que já tava usado e mais um pedacinho. E ó, mais uma dica, tá? Esse aqui, ó, é a parte da frente da peça. Então, esse fio aqui você coloca na agulha de tapeceiro, leva ele pra trás e esconde ele por aqui, ó. Porque se por um acaso, né, acabar ficando algum detalhe que não devia, vai ficar no lado de trás. E um último truque é no início a gente tem esse nó. Esse nó ele ficou bem pra fora. Então você desfaz esse nó. Não tem problema, não vai correr a peça, tá? Você puxa aqui, ó, ajeita aqui, ó, meu, ficou perfeito. E esse fiozinho você vai trazer pra cá, igual você fez lá do outro lado, e vai esconder e vai colar depois. E pronto, gente, tá pronto o nosso suplá. Ah, outra coisa legal, né? Coloca a sua tagzinha aqui. Isso aqui chama, né, pra quem for jantar. Então, eu gosto de colocar tag aqui ou aquelas tags que elas são abraçadas. Também dá um charme. Nossa, tem que colocar tag, tá? E aí é isso. Como que a gente lava essa peça? Pra dar mais uma dica pra vocês. Normal, você pode botar na máquina. Você pode passar uma escovinha ou pode só limpar com pano seco. Como é um suplá, vai cair comida, vai sujar. Então evita cores muito claras. Eu fiz aqui no caque da Malha. É uma cor um pouco mais fechada do que um castanha, que é uma cor muito clara. Mas se cair um molho de tomate aqui, né, com certeza vai manchar. Então, o que você pode fazer? Você pode passar um produto de limpeza, que um desengordurante, alguma coisa na manchinha que deu, e ali você dá uma esfregadinha e limpa bem certinho. Agora, se por acaso sujou demais, né, caiu muito vinho e tudo mais, pode botar na máquina. Só que cuida, porque se o seu fio ele não for anti-peeling, vai dar bolinha. Sim, eu, particularmente, recomendo não colocar em máquina. Eu não coloco as minhas coisas em máquina. Eu passo uma esponjinha do lado amarelo com um produtinho. Tem produtos que a gente faz limpeza a seco, que você passa, ele fica uma espuma e daí você vem esfregando com um pano mesmo e ele vai secar, tá? Então dá certo. Ou você também pode lavar na água normal e botar a esponjinha esfregando até sair, daí coloca, né, no sol para secar, tá bom? Mas essa aqui é a nossa peça. Eu vou deixar algumas fotinhos para vocês verem como é que fica essa peça na mesa depois. Ela fica linda. Espero que vocês façam, me marquem no Instagram, que ela é uma peça bem completinha e linda.